Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 11 ao 13. O tema que vamos abordar é o tema da nossa campanha. Vamos completar a missão até que ele venha. Esse é o tema. Amém? Acharam a carta de Pedro? Está na Bíblia, viu, irmãos? Facinho. Bom, deixa aí. Daqui a pouco a gente lê. Olha para cá. Você, por algum acaso, já tentou estudar escatologia? Para quem não sabe, escatologia significa o estudo das últimas coisas. Uma matéria dentro da teologia que tenta mapear, estudar, enfim, o máximo possível, chegar ao mais profundo possível sobre as doutrinas acerca da volta de Cristo, do fim dos tempos e tudo que está relacionado ao fim dos tempos. Acho que é isso, resumidamente. Bom, para quem já se aventurou nessa cadeira, nessa doutrina, sabe do que eu vou falar aqui. Irmãos, parece um emaranhado de fios. Parecia o poste lá da rua de onde eu morava. Né? Você não sabe onde é o início, você não sabe onde é o fim. São tantos nomes, tantas correntes. Eu até hoje estou descobrindo novas correntes escatológicas. Cadê o Caio, né, Caio? Tipo aliancismo progressivo, né? Coisas do tipo. Eu nem sabia que isso existia até pouco tempo, enfim. Mas o ponto é, irmãos, eu não vou listar aqui porque a lista é bem grande. O ponto é o seguinte, sem querer desprezar esse conhecimento é importante. Há alguns irmãos sérios que se debruçam em cima dessas doutrinas, mas a questão é o seguinte, irmãos, se você começar a estudar isso, você vai perceber que são muitas hipóteses, são muitos caminhos, muitas portas para entrar. E aí o problema disso tudo é que talvez as coisas essenciais acabam perdendo de vista. Que coisas essenciais são essas? Quando a gente fala de escatologia, como eu disse, são muitas ramificações, mas existem 5 pontos da doutrina das últimas coisas que todo cristão fiel precisa acreditar e precisa compreender. 5 pontos. Inclusive, irmãos, esses 5 pontos, eles são comuns a todas as visões, pelo menos as gerais, né? As mais conhecidas. Todas as visões precisam defender esses 5 pontos. Eu vou dizer para você quais são. Primeiro, que haverá um período de grande tribulação, com direito à apostasia, anticristo, tudo mais. Segundo, que o retorno de Jesus Cristo será literal. Ou seja, Jesus não vai vir no pensamento da igreja. Jesus não vai voltar no coração dos discípulos. Não, ele vai voltar em poder e grande glória. Terceiro, a ressurreição dos mortos, ou do corpo, ela é real e vai acontecer. Como Paulo escreveu, de modo algum nós precederemos os que dormem, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Quarto lugar, o arrebatamento da igreja. Todo cristão fiel, irmãos, precisa defender isso. Se vai ser antes, se vai ser depois, se vai ser durante a grande tribulação, isso a gente pode discutir. Mas que um dia, irmãos, ao som de trombeta, seremos convocados para o encontro com Jesus nos ares, irmãos. Isso toda a igreja deve acreditar. Quinto lugar, que haverá um juízo final. Haverá um juízo de recompensa, o tribunal de Cristo para os eleitos, mas haverá um juízo condenatório para todos aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Isso é fato. O grande trono branco, como diz João em Apocalipse, onde céus e terra e o universo vai se desenrolar, vai fugir da presença do trono de Deus. Tal é o seu poder. E por último, então, um estado eterno. Eu falei 5 coisas, mas na verdade são 6, né? Por último, um estado eterno, um momento de paz, de glória, vivendo toda a eternidade na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, onde não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor. Bom, esse é um resumo muito importante sobre a doutrina dos fins das coisas. Se você quer estudar sobre escatologia, concentre-se primeiro nessas 6 coisas que a gente citou aqui. Se você dominar essas 6 coisas, você pode estudar o resto, ok? Bom, há algo que eu quero acrescentar também antes da gente ir para o texto, que é uma espécie de caminho para se estudar a doutrina das últimas coisas.
Tem uma coisa, irmãos, que me preocupa muito. Quando a gente começa a investigar essas profecias, estudar todas essas coisas, como eu disse, todas essas ramificações, há uma coisa que me preocupa. E para resolver essa preocupação, que eu já vou dizer qual é, há um paradigma que eu quero ensinar para vocês hoje. Olharmos para a segunda vinda de Cristo através da primeira vinda de Cristo. Parece muito simples, muito fácil, mas parece que a gente se esquece disso. Eu vou explicar para você, sabe qual é a minha preocupação? É que na primeira vinda de Cristo, todos os teólogos erraram o jeito que Jesus viria. Ou melhor, o Messias viria. Todos, irmãos, todos. Isso inclui até os discípulos de Jesus Cristo. Você tem noção disso, de que todo o povo de Deus, via de regra, aguardava a vinda do Messias, mas todos eles erraram. O Messias não foi um Messias militar, revolucionário, poderoso, como eles pensavam que seria. Não foi. Ao ponto de muitos grupos e muitos judeus não aceitarem Jesus como Messias até os dias atuais. Ou seja, erraram na sua interpretação. Interpretação difícil, de profecias difíceis. Quando Jesus se apresentou diante deles, eles estavam perdidos. Não sabiam o que seguir, o que fazer. Bom, essa é a minha preocupação. Então, 3 coisas que aprendemos. Se olharmos para a segunda vinda de Cristo, a partir da primeira vinda de Cristo, a gente vai aprender 3 coisas, ou precisamos aprender 3 coisas. Primeiro, é preciso reconhecer que provavelmente estamos errados nos detalhes acerca da vinda de Cristo. E quando eu digo detalhes, irmãos, eu não estou falando daquelas 6 coisas que eu já citei, ok? Eu estou falando se vamos antes da tribulação, depois, se tem milênio, se não tem milênio. Essas questões secundárias, às vezes até triviais algumas delas. O que vamos fazer no céu, o que não vamos fazer, o que vai ter lá, o que não terá lá. Enfim, alguns detalhes que, à luz da primeira vinda, é muito provável que estejamos errados. Reconhecer isso é o primeiro passo. Segunda coisa, à luz da primeira vinda, é preciso se arrumar para encontrar o rei. E aqui a palavra arrumar, irmãos, não estou falando de roupa, viu? Eu estou falando de coração. Eu estou falando de alma, de espírito, de piedade. Infelizmente, enquanto esses homens estavam lá estudando os pergaminhos, desvendando, querendo saber, mas de que tribo ele virá, de que descendência será, de que lugar ele vai nascer, todas essas respostas eles sabiam. Ele seria da tribo de Judá, ele seria um descendente de Davi, ele nasceria na cidade de Belém, tudo isso eles tinham mapeado, mas a única coisa que eles se esqueceram de fazer foi preparar os seus corações para encontrar o rei. Terceiro lugar, é preciso endireitar o caminho para a vinda do rei. É a terceira coisa que aprendemos sobre a segunda vinda à luz da primeira vinda. É preciso endireitar o caminho, irmãos. Você lembra da figura emblemática do profeta João Batista? Esse é exatamente, particularmente, a missão dele. Essa era a missão dele. Endireitar o caminho, aplainar o caminho, pavimentar o caminho para que o rei pudesse chegar. Bom, o teólogo Warren Wiersbe afirmou certa vez o seguinte: passei da comissão de planejamento da volta de Cristo para o comitê de recepção. Irmãos, é exatamente isso que a gente vai tentar pensar nessa manhã. Então vamos ao texto. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12. Diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Seguindo, irmãos, essa mesma linha que eu falei até agora, eu acredito que esse pequeno texto, na verdade todo o capítulo 3 fala da volta de Cristo, mas vamos usar aqui só os 2 versos, por causa do tempo. Nesses 2 versos, nós conseguimos trazer 2 desmistificações a respeito da volta de Cristo. Lembra? Olhar para a segunda vinda, à luz da primeira vinda.
Eu acredito que é isso também que Pedro está fazendo aqui, tá bom? Então, duas coisinhas que a gente vai aprender aqui. Viver e não saber. Em segundo lugar, esperar é apressar. Primeiro, verso 11. Viver e não saber. Diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. A primeira coisa que você tem que olhar nesse texto, irmãos, é que Pedro já quebra um paradigma aqui. Pedro já está mudando já a ordem das coisas, que a gente acha que é prioridade. Quando eu digo viver e não saber, é literalmente isso. Viver e não necessariamente saber. Porque o que Pedro escreve aqui não é que tipo de conhecimento é necessário que vocês tenham. Visto que tudo que eu disse, ou seja, acerca da volta de Cristo, vai acontecer dessa maneira, ou seja, ele virá como o ladrão da noite. A gente não sabe o dia nem a hora. Aqueles homens que estão dizendo que já passou muito tempo. Ei, Pedro já falou isso, está na carta. Ele não chega atrasado. Ele está esperando pacientemente pela salvação dos eleitos, mas ele virá. Então Pedro vira para a igreja e diz assim: tá bom, visto que é assim que vai ocorrer, então, que tipo de escola é necessário que você tenha frequentado, não é isso? Não. Não é isso que Pedro está dizendo. Pelo contrário, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam. Não é o que vocês tenham em suas mãos. Não é o cargo que vocês ocupam. Não são os títulos que você acumulou. Não são os bens que você acumulou. Nada disso contará. Mas é sua identidade. Quem de fato você é. Quem de fato você tem sido. É isso que vai contar quando Jesus voltar. E aí ele explica, irmãos. Depois da pergunta, ele mesmo responde: vivam de maneira santa e piedosa. Ele está falando da conduta do crente. Piedade, irmãos, é uma palavra-chave para o cristão genuíno. Piedade significa adorar a Deus da forma correta. E só existe uma forma certa de adorar, irmãos. Sabe qual? Aquela forma, e a única forma, que agrada o nosso Deus. Isso é piedade. Por isso que eu disse, não é tanto saber, embora saber é preciso. Embora conhecer é necessário. Por isso nos reunimos tanto. Por isso estudamos a palavra. Por isso, temos escola bíblica dominical. Por isso temos os seminários de teologia. Tudo isso é muito importante. Mas não confunda a ordem. A piedade sempre virá e sempre será mais importante do que o conhecimento. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém pode conhecer muito e, infelizmente, não viver aquilo que conhece. Por isso que é melhor viver, ainda que você conheça pouca coisa, mas o pouco que você conhece, viva, porque ele está voltando. Bom, a segunda coisa que Pedro nos ensina, nesse pequeno texto, é esperar e apressar. Vamos ler de novo, verso 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Bom, aqui há algo talvez um pouco polêmico para alguns irmãos. Por isso eu disse, irmãos, a matéria sobre a segunda vinda precisa ser olhada com calma, com jeitinho. Qual é a polêmica, pastor? É o fato de que a data do retorno de Cristo, presta atenção nisso, depende, em alguma medida, do nosso avanço missionário. Vou repetir. O fato é de que a data do retorno de Cristo depende, em alguma medida, do nosso avanço missionário. Isso, irmãos, não é tese só de Pedro. Isso está na boca de Jesus, está na boca do apóstolo Paulo e também na boca do apóstolo Pedro. Ou seja, é uma matéria conhecida pelos apóstolos, de que, de alguma maneira, Cristo só virá quando todos os eleitos forem reunidos. Então, por isso que ele diz, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Essa palavra apressar no grego, irmãos, não dá para enfeitar ela. Algumas versões em português tentaram suavizar isso. Acharam, talvez, invasivo demais, polêmico demais. Tentaram suavizar. Conseguiram traduzir apressar por ansiosamente.
como se estivéssemos aguardando a vinda de Deus de forma ansiosa. Sim, nós aguardamos de forma ansiosa, mas não é essa palavra aqui. A palavra literalmente significa pressa. Essa palavra aparece mais de 5 vezes no Novo Testamento. Todas as vezes que ela aparece como pressa. Todas as vezes, inclusive aqui. Então significa literalmente isso. Vamos, de alguma maneira, apressar a vinda do nosso Senhor Jesus. Bom, 2 provas que Pedro dá para a gente aqui no texto. Primeiro, Deus está esperando pacientemente a salvação dos eleitos. Volta comigo para o verso de número 9. Sobe um pouquinho os seus olhos. E depois vamos descer para o verso 15. Pedro ensinou isso em 2 versos diferentes. Veja, o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, ou a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Veja, irmãos, longe de estar ensinando um tipo de universalismo, não é isso. Pedro é claro quando diz, Ele é paciente com vocês. Pedro está escrevendo para os santos, peregrinos de toda a terra, de todos os lugares, mas aqueles que são eleitos e chamados de Deus. Quando ele fala vocês, ele não está se referindo a todas as pessoas do mundo, no sentido de que todos seriam salvos. Não é isso. Mas ele está dizendo, Deus está chamando o seu povo. Ainda que para a gente pareça lento, pareça devagar, mas é isso que ele está dizendo. Ele está sendo paciente, porque ele está reunindo todos os seus eleitos. Todo o seu povo, de todas as eras, de todos os lugares. Bom, Jesus ensinou algo parecido, Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja, irmãos, isso aqui não é invenção de Pedro. Segundo lugar, em primeiro lugar, ele está esperando a salvação dos eleitos. Em segundo lugar, a salvação dos eleitos depende da nossa pregação. É isso, irmãos. É isso que significa apressar a vinda de Cristo. Veja, ele está aguardando pacientemente a salvação dos eleitos. Mas a pergunta que você tem que fazer nesse momento é, mas de que forma ele vai atrair o seu povo? De que forma ele vai salvar os perdidos? A resposta é, através de você. Essa é a resposta. Não me pergunte por quê, eu não sei por quê. Eu só sei porque está escrito. Foi assim que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, é mediante a loucura da pregação. Foi assim que Paulo escreveu em Efésios 3,10, é através da igreja que a multiforme graça seria conhecida. Ele escolheu chamar um povo e, através desse povo, continuar chamando homens e mulheres de todas as nações. É projeto dele. Então, o fato de Deus estar esperando Deus está esperando, mas Ele está agindo. Grava isso. Grava isso. Esperar na Bíblia nunca é ficar sentado e parado. Nunca é. Até quando Deus está parado, Ele está agindo. Preste atenção nisso. Até quando Deus está em silêncio, Ele está falando. E Deus está agindo. O fato de Deus estar esperando pacientemente significa que Ele está agindo através da igreja, como Ele está fazendo essa manhã aqui. Exortando vocês, lembrando a todos nós da nossa missão fundamental, que é ganhar as nações. E segunda coisa, o fato de que estamos esperando, não é esperar literalmente Jesus voltar dos céus, porque isso Ele fará. Mas lembra, somente quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, virá o fim. Então, irmãos, é preciso que haja um desejo ardente no nosso coração pela volta de Cristo. Eu achei muito importante o tema de missões esse ano, porque, enfim, a gente conseguiu juntar as duas coisas. O fato de que temos que fazer missões, completar a missão, mas a gente precisa fazer isso até que Ele venha. Juntamos, irmãos, evangelização com a volta de Cristo Jesus. E quando a gente junta as duas coisas, a gente aprende, não adianta apenas desejar que Jesus volte. É preciso trabalhar para isso. Irmãos, eu sei que isso é polêmico, é assustador, mas é a verdade. De alguma maneira, Jesus só voltará quando você começar a se mexer.
Então é tipo assim, eu vou esperar, mas é como se eu já estivesse indo ao encontro dele. Eu vou esperar, mas primeiro eu vou preparar o meu coração para recebê-lo. Mas não é só você que tem que se preparar. E as pessoas que estão ao seu redor, os caminhos ainda não foram preparados. É isso que significa, essa é a missão de João Batista para os dias atuais. Preparar os caminhos, pavimentar os corações. Por isso João pregava a mensagem do arrependimento. É isso que a igreja precisa fazer. É isso que a gente precisa voltar a fazer. Bom, para encerrar, eu quero falar de 3 benefícios que a igreja recebe quando ela se propõe a evangelizar. 3 benefícios. Primeiro, a evangelização nos ensina. Eu tenho dito isso e é verdade. O último estágio do aprendizado, irmãos, é a transmissão. Isso aqui é um ponto importante, porque muita gente, não são poucas, são muitas, escuto dizendo isso. Eu não vou porque eu não estou preparado. Eu não falo porque eu tenho vergonha. Eu não digo porque eu não sei o que falar. Talvez eu me atrapalhe nas palavras. Ou até a pessoa surja com uma pergunta que eu não saiba responder. Eu ouço muitas vezes isso. Mas eu volto de novo, irmãos. Na grande comissão tem uma ordem. E essa ordem não foi só para os discípulos, foi para todos nós. Todos nós. Não é opcional, é dever. Nós precisamos cumprir. E veja, talvez o fato de que você não sabe o que falar é justamente porque você não está falando. Se a transmissão é o último estágio do aprendizado, significa dizer que você nunca chegou no último estágio. Você vem para a igreja, senta aqui, ouve a pregação, ouve a EBD e vai embora. Sabe o que acontece com arquivos temporários dentro da sua mente, que parece até um computador? A sua mente deleta automaticamente. Você não refletiu sobre aquilo, você não meditou sobre aquilo, você não passou adiante. Pior ainda, sabe o que vai significar? Amanhã você não se lembra mais de nada do que eu falei aqui. Talvez do lado de fora, quando eu abrir a porta, você já pensou no próximo assunto e você já esqueceu tudo que eu falei aqui. Sabe por quê? Porque você não está falando de Jesus. Só não sabe pregar o evangelho quem não prega o evangelho. Não precisa falar como o pastor David fala. Não precisa. Não precisa falar como, sei lá, qualquer outro grande pregador. Não precisa. Fale do seu jeito, mas fale de Jesus. Comece falando o que você sabe. Deus vai te ajudar também. Ele fará você lembrar. E quanto mais você falar, mais você vai saber. Bom, segunda coisa que ganhamos. Evangelizar nos fortalece. Não apenas nos ensina, mas nos fortalece. Sabe por quê, irmãos? Porque evangelizar é um dever de todos. E quem não está evangelizando está com defeito de fabricação. E eu tenho pregado isso aqui na igreja e repito, todo crente que não está no cumprimento do seu dever, está correndo risco de vida. Risco de vida aqui, irmão, espiritual. Risco de morte espiritual. Ah, pastor, mas eu estou tão desanimado. A pergunta é, quanto tempo tem que você não evangeliza? Ah, pastor, mas eu estou tão cansado, na hora de ir para a igreja eu fico tão baleado, baqueado, sei lá. Quanto tempo tem que você não compartilha o evangelho com alguém? Quanto tempo tem que você não fala de Jesus com o coração queimando, irmãos? É tão bom. A gente começa a conversar, algumas coisas vão fazer um sentido para aquela pessoa e vem vindo uma alegria no teu coração tão imensa. Por isso que eu digo, irmãos, às vezes eu estou desanimado, às vezes eu não quero nem falar. Aí aparece um sujeito perto de mim no trabalho, aí daqui a pouco aparece outro, aí faz uma pergunta, aí depois faz outra. Um colega de trabalho essa semana chegou para mim, que não é crente, e disse assim, Miguel, eu acho que Jesus tem que voltar logo. O camarada não é crente. Essa foi fácil também, né? Ele levantou assim, veio redondinha. E ele ainda perguntou para mim assim, que versículo da Bíblia eu tenho que ler para saber se Jesus está voltando? Aí eu falei, meu amigo, Mateus 24. Lê e depois a gente conversa. Essa foi fácil. Mas a questão é, irmãos, às vezes a gente não quer nem falar. Mas a pessoa vem até você. E aí você é o primeiro a falar, não, mas vamos pensar aqui, vamos conversar sobre outra coisa. Porque talvez você esteja com vergonha de falar. Ou talvez você esteja desanimado demais. Ou talvez você esteja triste demais. Pregar o evangelho fortalece o nosso coração.
Bom, terceiro lugar. Evangelizar nos aproxima. Primeiro, de Jesus. Segundo, uns dos outros. Lembra que eu falei? A ordem da grande comissão é acompanhado de uma garantia. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está com a sua igreja. A comitiva da grande missão, da grande comissão, não irá sozinha. Não estará sozinha. Nós estamos na companhia do Rei dos Reis. Nós somos a companhia dos Reis dos Reis. Estamos carregando a sua bandeira. Estamos levando o seu evangelho. Não tema, Jesus está conosco. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando você começar a evangelizar, sabe o que é? Você vai se aproximar mais ainda de Jesus Cristo. Você vai sentir Ele mais perto de você. Mais intimidade, mais relacionamento. Lembra? Não é só as palavras que vão começar a fluir na sua cabeça, mas vai começar a queimar dentro do seu coração, porque você está cada vez mais perto de Cristo. Mas não é só de Jesus que você se aproxima. Você se aproxima também das outras ovelhas de Jesus. Irmãos, não há proximidade maior do que essa. Quando a gente sai para fazer uma visita, aí vem aquele grupo de irmãos, ainda pequeno, tudo bem, mas como a gente se une. Um precisa do outro ali. E é tão importante, irmãos, porque alguns irmãos aqui estão acostumados a sair em visita comigo, porque quando você está numa visita e você está falando alguma coisa, o outro irmão vai e complementa. Às vezes faltou dizer alguma coisa, a gente vai lá e complementa. Ou outro irmão, sei lá, pregou, deu uma palavra, confortou, o outro irmão vai lá e complementa, lembra de um hino, puxa uma canção, o outro toca um violão, enfim, irmãos, estão todos servindo uns aos outros, nos ajudando para que o objetivo final aconteça, aquele lar seja evangelizado. Coisa linda, né, irmãos? Amém? Então vamos praticar. Eu quero terminar anunciando que no dia 25 de março, o último sábado desse mês, nós vamos ter a nossa primeira mini cruzada evangelística desse ano. Em comemorações ainda ao mês de missões, nós vamos fazer missões. Claro, vamos orar pela missionária Gláucia, mas orar com inveja santa no coração. Dizendo, ela está lá no campo, mas eu também estou no meu. Ela está evangelizando lá, mas eu também deveria estar evangelizando aqui. E a gente vai fazer isso esse mês. A partir de hoje, irmãos, nós vamos abrir a nossa agenda. Eu peço perdão, cadê o Luciano? Eu precisei mudar, né, porque ficou um pouco em cima. Seria esse sábado, mas a gente vai jogar para o sábado, dia 25. Então, a partir de hoje, você procure a irmã Luciana, tá? Ou a irmã Gabi também, a nossa primeira e segunda secretária, e vamos agendar. Dia 25, irmãos, é o último sábado desse mês. É desse jeito que a gente sempre faz o nosso evangelismo aqui na igreja. Não que a gente não goste de entregar papelzinho na caixinha do correio. Não é isso. Há validade nisso, há mérito nisso, que os irmãos que fazem isso continuem fazendo. Mas nós achamos muito mais efetivo estarmos dentro de uma casa, pregando o evangelho para aquelas pessoas que ainda não ouviram. Então, para explicar bem redondinho para os irmãos como é que vai ser, irmãos, não é visita nos lares, presta atenção nisso. Então, nenhum irmão aqui na igreja está autorizado a marcar uma visita no seu lar. Isso a gente pode fazer, né, ao longo do ano inteiro. Não é isso. Mas eu tenho vizinhos. Eles não podem fazer o culto na casa deles. Vai fazer na minha casa? Ok, está autorizado. Mas tem que ter não crente ali. Tá, irmão? Senão a gente canta o hino e vai embora. Brincadeira. Mas tem que ter, sério, tem que ter não crente. Seja seu vizinho, seu amigo, seu parente. Marque isso, agende isso. Durante todo o sábado nós vamos estar aqui. A partir das 9 horas da manhã. Vamos estar aqui preparados, já com alguns grupos separados, para realizar essas visitas. Vamos supor, 2 casas só podem fazer a visita às 10 horas da manhã, não tem problema. A gente vai ter 2 grupos, pelo menos, ou 3, preparados para sair para visitar. Nessa visita, como é que vai ser? É um culto simples. Oração, louvor e pregação da palavra. Pregação evangelística. Na esperança, como a gente orou pela manhã, que Deus conceda o arrependimento e dê o conhecimento da verdade. É isso, irmãos. Eu já tenho 2 visitas marcadas. 2 irmãos, 2 conhecidos de 2 irmãos aqui da igreja já marcaram visita. Estaremos lá. 2 pessoas que estão necessitadas do evangelho no coração. Então lembre-se das pessoas que estão próximas a você.
lembre-se dos seus amigos, lembre-se dos seus familiares, marque essa visita. A igreja vai estar indo cumprir o seu papel. Tenho certeza, irmãos, que será um dia muito cansativo, como tem que ser, mas será um dia produtivo. E eu peço à igreja que já esteja orando desde já, para que Deus nos dê frutos, irmãos. Como eu tenho orado nesse sentido? Lembra que eu falei? Jesus saiu expulso de Jerusalém, quase que foi até apedrejado. Mas quando ele chegou em Betânia, ele encontrou campos brancos para a colheita. E melhor, Jesus naquele dia nem pregou. Por quê? Porque João Batista já tinha pregado. Porque eles se lembraram da mensagem de João Batista, eles acreditaram em Jesus. Os campos estão brancos, irmãos. Que Deus nos dê um dia de colheitas, até que Ele venha. Amém? Vamos orar por essa missão e vamos dar início à ceia do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa singela palavra. Obrigado também porque toda a Igreja Batista, Senhor, espalhada pelo Brasil, está hoje, Senhor, comemorando, abrindo, ou melhor, em todo esse mês, pensando sobre missões, abrindo essa campanha tão especial, que é vamos completar a missão até que Ele venha. E como aprendemos hoje, para que Ele venha, precisamos completar a missão. Esse evangelho tem que ser pregado, Senhor, em todo o reino, para que o Senhor venha. Mas o problema, Senhor, é que há pessoas, Senhor, dentro da nossa nação, dentro da nossa cidade, às vezes do lado da nossa casa, que não conhecem o verdadeiro evangelho. Eles conhecem Cristo historicamente, conhecem alguma coisa sobre Deus, sobre o seu Filho, mas a verdade é que o evangelho nunca foi pregado para o seu coração de verdade. Então a minha oração, Senhor, é que para o dia 25 de março, o Senhor use a sua igreja, todos aqueles irmãos voluntários que estarão indo com a gente, todos eles, que o Senhor nos capacite para pregar, que o Senhor nos faça transbordar naquele lugar, que as palavras certas nos venham à mente, porque nós cremos nisso, que as palavras façam sentido para aquelas pessoas e que não importa a dor delas, que elas entendam naquele momento, Deus é maior do que os meus problemas. Melhor ainda, que elas entendam que o maior problema que elas têm é o pecado, que se não for resolvido, a levará à morte e à morte eterna. Mas que haja palavra de esperança naquele dia. Que elas olhem para o Senhor e vejam que o Senhor é a única esperança da vida delas. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Nos prepara, nos ajude também, Senhor, que haja muitas oportunidades. Que algumas surjam, Senhor, às vezes até do nada, mas que algumas pessoas venham a nós. Se vier alguma pessoa necessitada para nós durante esse período, que a gente não se cale, mas que a gente ofereça para ela. Ei, dia 25 a minha igreja vai estar saindo para visitar pessoas. Então você aceita uma visita? E que essas coisas aconteçam. E que o Senhor nos leve para o lugar certo. E que os campos estejam brancos. E que seja dia da colheita. Ainda que façamos a colheita em um terreno que não semeamos, mas que se cumpra a tua palavra. Um plantou, o outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus.